De 2020 até agora, testemunhamos os piores desastres naturais e pandemia. Desde furacões mortais e incêndios florestais até terremotos maciços, parece que a Terra está zangada por algum motivo. Bom, as coisas podem piorar, porque a NASA acabou de lançar um alerta de que a América do Norte está prestes a testemunhar o pior desastre em 300 anos. Que tipo de desastre eles estão falando? E como chegaram a essa conclusão? Além disso, quais as chances de sobrevivência nesse desastre que se aproxima? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, os desastres relacionados ao clima aumentaram significativamente nos últimos 20 anos. Apenas no período de 10 anos, entre 1980 e 1999, ocorreram mais de 3.000 eventos relacionados ao clima. E entre 2000 e 2019, mais de 6.000 desses desastres foram registrados. O ano de 2020 pareceu marcar um ápice, porque mesmo enquanto o mundo todo lutava contra o coronavírus, eventos terríveis ainda estavam ocorrendo em nosso clima. Alguns eventos catastróficos registrados naquele ano incluem a erupção de um vulcão nas Filipinas, o terremoto na Turquia, as enchentes repentinas na Indonésia, o furacão Laura nos Estados Unidos e o furacão Eta na América do Sul. Esses eventos tiraram centenas de vidas. No entanto, alguns dos desastres mais terríveis da história da humanidade ainda são aqueles que ocorreram séculos atrás, como as enchentes no rio Huanghe, na China, em 1931. Esse evento levou à morte de milhões de chineses, com danos incalculáveis. A destruição severa e o caos não permitiram que as autoridades determinassem o número real de mortos, mas a estimativa é de 4 milhões de pessoas. Desastres semelhantes ocorreram nos últimos anos, mesmo em 2022. Por exemplo, enchentes no Afeganistão, na Índia, na Nigéria e no Brasil causaram a morte de centenas de pessoas. Os terremotos na Indonésia e no Afeganistão tiraram milhares de vidas. Na Nigéria, as inundações deslocaram quilômetros. Diante desses fatos, parece que a Terra está seguindo um padrão. E isso levanta a questão: por que esses eventos estão ocorrendo com mais frequência agora? Existem explicações científicas para isso? Bom, sim, elas existem. Veja, nossa Terra está mudando e mudando rapidamente. Não se trata apenas do aquecimento global ou da depleção da camada de ozônio com que devemos nos preocupar. Tantas outras mudanças estão acontecendo em nosso planeta, e essas mudanças certamente afetarão nosso tempo e clima. Um aspecto significativo da Terra que tem se deteriorado é o seu campo magnético. Como você deve saber, o campo magnético é uma propriedade vital de nosso planeta. Sem ele, algumas emissões graves do nosso Sol entrariam em nossa atmosfera e causaria danos a seres humanos, plantas e animais. Mas os cientistas descobriram que este campo magnético enfraqueceu ao longo dos anos. Na verdade, o professor Nicolas Touvigny, do Centro Europeu de Ensino e Geociências Ambientais, deduziu que o campo magnético da Terra diminuiu pelo menos 30% nos últimos 3.000 anos. E isso se deve a vários processos que estão ocorrendo no núcleo da Terra. Espera-se que o campo magnético da Terra atinja um nível crítico em breve, provavelmente nos próximos 100 anos. Mas uma área do campo magnético da Terra sempre foi motivo de preocupação para os pesquisadores. E é essa área que também coloca a Terra em risco. Essa área é chamada de Anomalia do Atlântico Sul. A Anomalia do Atlântico Sul é onde o cinturão de radiação da Terra desce para uma altitude muito baixa, chegando muito perto da superfície da Terra. Essa anomalia cria um ponto fraco no campo magnético da Terra e pode ser bastante consequencial para nós, especialmente para a América do Sul. Nos últimos anos, observações científicas revelaram que esse ponto enfraqueceu ainda mais, em aproximadamente 6%. As consequências disso serão enormes erupções solares penetrando na atmosfera da Terra, seguidas por um surto de doenças relacionadas à radiação, destruição de nossos satélites e auroras boreais épicas na região. Mas aqui está a questão: os impactos negativos da anomalia podem não acontecer esse ano. Na verdade, pode levar mais alguns anos antes que os impactos sejam sentidos na superfície. No entanto, pior ainda foi previsto para acontecer esse ano, o que, de acordo com a NASA, atingirá tão forte, especialmente nas regiões norte-americanas. Esse desastre será o maior que a América do Norte já sentiu em 300 anos. E tudo isso acontecerá por causa de outra anomalia na Terra, a falha de San Andreas.
Caso você esteja se perguntando como essa anomalia representa uma ameaça para as pessoas da América do Sul, é bastante simples. Ao longo dos anos tivemos vários terremotos devastadores, alguns dos quais mencionamos anteriormente nesse vídeo. Mas você já imaginou o que aconteceria se um terremoto de magnitude 10.0 atingisse uma cidade? Certamente nenhum terremoto anterior na história da Terra alcançou essa marca. O mais alto até agora foi 9.0. Mas os cientistas previram que a linha de falha de San Andreas pode causar alguns tremores apocalípticos, e há uma chance de que isso aconteça esse ano. Tá, eu sei que um terremoto de magnitude 10.0 parece um conto de fadas ou um exagero. Mas se você estudar essa parte da Terra de perto com uma lente científica, perceberá que pode não ser um exagero afinal. Sabe, a falha de San Andreas é um ponto na Terra onde a placa norte-americana e a placa do Pacífico se encontram. Só para você saber, a crosta terrestre é dividida em grandes placas tectônicas ou placas rochosas que estão constantemente em movimento. Mas uma coisa é certa, elas se encontram em algum ponto. E quando duas placas tectônicas se encontram, nunca é engraçado, porque a Terra lá é muito imprevisível. Tremores desastrosos podem ocorrer a qualquer momento. Um dos terremotos mais marcantes na história da Terra é o cataclismo do terremoto de Lisboa de 1755. O terrível terremoto atingiu 8,5 na escala de magnitude de momento e tirou a vida de cerca de 60 mil pessoas, criando um tsunami massivo que varreu o Atlântico. Levou um bom tempo para os cientistas entenderem por que ocorreu um terremoto tão terrível, mesmo quando a natureza da placa continental lá não se encaixa bem como um terremoto dessa magnitude. Veja bem, enquanto a camada interna rochosa da Terra permanece estável ou imóvel, as placas tectônicas que compõem a crosta externa deslizam sobre ela. A superfície da Terra é dividida em 8 placas menores e 7 placas maiores. As maiores placas são as placas euroasiática, norte-americana e antártica. A espessura média das placas tectônicas é de 125 quilômetros, embora algumas placas possam até ter 200 quilômetros de espessura. Essas placas mais espessas são chamadas de placas continentais, enquanto as mais finas, que medem de 50 a 100 quilômetros, são chamadas de placas oceânicas. Como a Terra é esférica, essas placas são fraturadas em várias seções curvas. Embora Portugal esteja localizado perto da fronteira das placas euroasiática e africana, ainda não justifica um terremoto de magnitude 8,5. Terremotos dessa magnitude ocorrem apenas em áreas onde a placa oceânica afunda sob a placa continental, levando a tremores de terra adicionais. As placas oceânicas e continentais de Portugal não se encaixam nessa descrição, elas se misturam harmoniosamente. No entanto, os geólogos detectaram uma ruptura na crosta terrestre entre as placas oceanas e continentais, o que explica o que aconteceu. A falha de San Andreas, na Califórnia, é uma dessas áreas com potencial para algo tão destrutivo. Ela foi descoberta pela primeira vez por um professor chamado Andrew Lawson, em 1895, e recebeu o nome do Vale de San Andreas nas proximidades. Você pode ver claramente essa linha de falha de uma visão aérea da região. Também pode identificá-las pelas rochas ao seu redor. O quartzo metamórfico cinza pertence à placa do Pacífico, enquanto a arenito e siltito marrons ricos vêm da placa norte-americana. Você também pode ver uma camada preta de rocha negra entre as duas camadas. É aqui onde a linha da falha realmente está. A falha de San Andreas é o ponto de encontro de placas tectônicas mais conhecido, porque envolve duas das maiores placas. Mas esse local é ainda mais famoso porque é considerado o ponto de origem de um dos maiores desastres na história da Califórnia. Você pode até ter assistido ao filme intitulado O Terremoto, A Falha de San Andreas, que se centrava na história e na tragédia que envolve esse fenômeno natural. O desastre retratado no filme é uma exagerada representação dos terremotos reais de menor intensidade que atingem essa região diversas vezes ao ano. No entanto, considerando os recentes avisos e dados de geofísicos e especialistas da NASA, é seguro dizer que podemos nos encontrar com um nível típico de destruição retratado nesse filme, principalmente se o terremoto previsto atingir a América do Norte em 2023. Para entender melhor a situação, vamos aprofundar um pouco na estrutura e mecanismos dessa falha geológica. Veja bem, a falha de San Andreas forma a fronteira tectônica entre as placas norte-americana e do Pacífico. Especialistas descrevem o movimento nesse ponto como um deslocamento lateral direito. Simplificando, essas duas placas estão se movendo lentamente uma em relação à outra na horizontal. Existem 3 segmentos distintos dessa falha, cada um com suas características únicas.
Mas, acima de tudo, o grau variável da taxa de deslocamento torna essa falha muito imprevisível. A taxa de deslocamento, nesse contexto, se refere a quão rápido ou devagar uma placa desliza ou se move em relação à outra. Os cientistas deduzem as taxas de deslocamento observando e medindo o grau de deslocamento de características geológicas ao longo de uma falha. Normalmente, as taxas de deslocamento para falhas geológicas estão na faixa de alguns centímetros por ano, mas às vezes esses pontos na crosta terrestre podem se mover a 2 ou até 3 vezes essa velocidade, ou podem até desacelerar, e os cientistas não sabem realmente o porquê. A falha de San Andreas é uma das áreas de falha mais conhecidas da Terra, com taxas de deslizamento variáveis. Cientistas acreditam que essa falha foi responsável por diversos terremotos na América do Norte. Vários tremores ocorrem nessas regiões, especialmente na Califórnia e no Alasca, a maioria dos quais passa despercebida pelo resto do mundo, já que são de pequena magnitude, variando de 4 a 5.0. Acredita-se que a falha de San Andreas seja diretamente responsável ou parcialmente relacionada a esses eventos, uma vez que se estende até o sul da Califórnia e se formou há milhões de anos na era do meio Cenozoico. Além disso, os geólogos descobriram a forma única e a direção em que essas placas estão se movendo. As placas da América do Norte parecem estar se deslocando em direção à placa do Pacífico em direção sudoeste, o que, segundo eles, está causando a acumulação de forças de compressão que são liberadas nas regiões próximas. É importante observar que muitas pessoas residem na região dessa falha e várias cidades e estradas importantes estão localizadas sobre ela. Há até um túnel ferroviário que passa exatamente por essa falha, então é fácil entender que seria verdadeiramente desastroso se as placas cedessem e causassem tremores em massa, como prevê a NASA. Caso você esteja se perguntando por que isso ainda não aconteceu, é porque o deslocamento massivo das placas leva tempo para se acumular. A pressão das forças de compressão nessa região vem se acumulando ao longo dos anos, e é apenas questão de tempo até que finalmente ocorra na forma de um terremoto em larga escala. É por isso que especialistas e cientistas estão preocupados. Os riscos com falhas como essa são muito elevados. Se ocorrer um grande terremoto na falha de San Andreas, ele pode interromper as principais rotas de transporte em várias partes da América do Norte, afetando áreas desde a Califórnia até Los Angeles. Mas aqui está o problema. Cientistas revelaram que um grande alívio do estresse do sistema da falha de San Andreas ainda não ocorreu desde 1857. Portanto, podemos dizer que o estresse nessa falha vem se acumulando por mais de 150 anos. Dado um período tão longo, é certo que o impacto desse próximo terremoto será muito mais alto e pode afetar outras áreas além da América do Norte. Há alguns anos, o diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, Thomas Jordan, anunciou que a falha de San Andreas estava em um estado crítico. Ele acrescentou que a falha poderia gerar um terremoto massivo a qualquer momento sem aviso prévio. De acordo com ele, a porção sul da linha da falha parece estar pronta para um evento desse tipo. Até agora, desde 1857, o único alívio significativo do estresse que essa falha teve foi no incidente de 1906, o grave terremoto que atingiu a área da Baía de São Francisco. Se você contar a partir de 1857 até a data atual, temos 166 anos. E isso se encaixa no intervalo para terremotos catastróficos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que ocorrem aproximadamente a cada 200 anos. Você pode ver que a falha de San Andreas está quase pronta para um grande desencadeamento de tremores. A boa notícia é que os sismólogos mantêm seus olhos e ouvidos no chão para captar até uns sinais mais sutis e alertar o público sobre o perigo iminente. Cientistas até criaram um modelo para estudar como o próximo terremoto afetará a região e se poderia se espalhar para outras áreas. Suponha que o terremoto alcance a escala 9.0 ou mais. Ele pode criar graves efeitos em cascata, que se espalharão para outras regiões, como Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e América Latina. Tais efeitos podem ser sentidos como tsunamis ou fortes mudanças climáticas terríveis. Geralmente, os cientistas esperam que esse terremoto iminente tenha uma magnitude de 7.5 ou mais. Os especialistas também prevêem que o número de mortos estará na faixa dos milhares, pois haverá tremores de terra adicionais mesmo vários dias após o evento. Não há como prever quais partes da cidade sobreviverão. Os edifícios sofrerão danos graves, especialmente porque os especialistas previram incêndios acompanhando o evento.
Na verdade, uma sismóloga chamada Lucy Jones acredita que os danos causados pelo fogo após o terremoto podem ser muito piores do que imaginamos, principalmente se os ventos de Santa Ana estiverem soprando quando o terremoto atingir a América do Norte. Os ventos de Santa Ana são ventos fortes e secos que sopram do interior para áreas costeiras, como a Califórnia. Eles são amplamente responsáveis pelos incêndios florestais que ocorrem aleatoriamente na região. Lembramos o grande terremoto de 18 de abril de 1906, que enviou tremores massivos de Eureka ao Vale de Salinas. Logo após os tremores, incêndios massivos eclodiram e as autoridades levaram vários dias para controlá-los. Esse evento tinha apenas uma escala de 7,8. No entanto, destruiu mais de 80% da cidade, matou mais de 3.000 pessoas e causou perdas de mais de 400 milhões de dólares. Então você pode imaginar o quanto de destruição um terremoto de maior escala causará nessa região. Além dos incêndios florestais, há um possível evento de tsunamis provenientes do tremor secundário. Isso pode enviar enormes ondas de água se chocando contra a terra, causando inundações. Certamente serão desafios por aí pelas quais a NASA está alertando a humanidade para ficar atenta. Uma dessas ameaças é o asteroide chamado Apophis. Esse asteroide já havia sido avistado há muito tempo indo em direção à Terra por cientistas, mas eles nunca pareceram acertar a data do impacto. No entanto, seu tamanho preocupa, pois cientistas da NASA revelaram que ele pesa 61 milhões de toneladas e mede pelo menos 340 metros de diâmetro. Um asteroide tão gigante causaria um impacto massivo, que destruiria milhões de vidas e propriedades. Além disso, ele está se aproximando de nós a uma velocidade de 30 km por hora. O impacto desse corpo celeste será 800 vezes maior do que a famosa explosão da bomba nuclear de Hiroshima. A onda de choque por si só poderia destruir tudo dentro de um raio de vários milhares de quilômetros quadrados. Se esse asteroide colidisse com nossos oceanos, talvez em uma área como o Pacífico, ele desencadearia tsunamis poderosos como nunca visto antes, que poderia destruir até a costa oeste dos Estados Unidos inteira. No entanto, são apenas previsões. Elas podem estar certas, mas também podem estar erradas. Assim como os vários desastres naturais sem precedentes e os estranhos fenômenos espaciais inexplicáveis, muitas coisas têm ocorrido nos últimos anos para contestar nossas teorias científicas e previsões, fazendo-nos perceber que ainda há muito sobre a Terra e o cosmos que não sabemos. O que você achou disso tudo? Será que realmente vai acontecer esse desastre ainda esse ano? Será que a NASA está certa em sua previsão? Comente abaixo aqui o que você achou. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo conteúdo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.